É uma loucura o que aconteceu aqui no Brasil com os carros ao longo dos anos. O Fiat Mobi, que disputa o posto de carro mais barato, custa nada mais nada menos do que R$ 80 mil, que infelizmente é um valor bem alto para a grande maioria dos brasileiros. O curioso é que antigamente ter um carro não era luxo, era algo até relativamente comum, inclusive para um trabalhador. Um cara que trabalhava inclusive em empregos mais simples, ele conseguia. Parece inclusive que esse conceito de carro popular já não faz mais nenhum sentido para nossa realidade. Na minha opinião, inclusive, isso nem deveria mais existir. A explicação mais comum é que sempre é culpa dos impostos, do governo, mas existem pontos muito mais profundos para a gente entender. Quando a gente volta, por exemplo, lá na década de 80, comprar um carro zero, inclusive na época da hiperinflação, era muito difícil, não só pelo preço, mas porque a inflação ela era maluca. Então a gente tá falando de um Brasil que acumulava mais de 200% ao ano. Você recebia seu salário e você já ia aqui, ó, pro mercado fazer suas compras. Já que os preços eles mudavam entre a manhã e a noite. Era uma loucura. Eu pergunto pros meus pais como que era na época deles e eles sempre falavam a mesma coisa. Cada hora o preço era ele poderia ser mais alto e você tinha que fazer estoque de comida senão ia acabar. E aí eles tiveram que encontrar alguma solução para isso. E depois de 5 planos econômicos fracassados, o mercado automotivo estava completamente paralisado. Mas então, o Itamar Franco, que era presidente na época, ali em 93, ele assinou um decreto que mudou a indústria completamente. E ali nasceu o programa do governo do carro popular. O governo ele conseguiu reduzir o IPI para 5% nos carros ali com motor 1.0. E ele criou ali uma alíquota simbólica de mero 0,1 para trazer o Fusca de volta. Um grande carro maravilhoso, muito popular na época. É um carro que eu gosto bastante, particularmente. Inclusive, meu tio tem um Fusca. É um carrinho muito legal. Hoje em dia até virou um carro cult, né? Você tem um Fusquinha. Então, o Fusca ele ganhou essa redução especial, mas os outros carros 1.0 também tinham ali por volta de 5%. E aí eu te pergunto, você acha que funcionou? Funcionou que foi uma beleza. O Brasil, que tinha ali mais ou menos 700 mil veículos, passou ali para mais ou menos 1 milhão, 1,2 milhões em meados de 93. Então a gente está falando ali em pouco menos de um ano. O tempo foi passando e tudo ficou ainda melhor em 94, com o advento e o surgimento do nosso queridíssimo Plano Real, fazendo ele valer mais do que o dólar, inclusive nos primeiros meses. E para as montadoras e para o consumidor, o cenário também não foi diferente, foi muito bom. Entre 94 e 95, o Fusca 1.6 0 km custava a bagatela de R$ 6.700. O Gol quadrado 1.0, a gente tá falando de por volta de 7.200 e o Fiat Uno 7.250. Apesar disso, eu queria frisar um comentário que é um pensamento, na verdade, muitas vezes errado, que existe, né? Quando a gente vai começar a comparar esses valores, muitas vezes a pessoa pensa o seguinte: pô, mas em 95 o salário mínimo era ali de R$ 100, o trabalhador precisava de 73 salários mínimos para conseguir comprar um Corsa. E hoje em dia, para comprar um Fiat Mobi, que custou 83 mil, com o salário mínimo atual, a gente precisa de mais ou menos 50 salários mínimos. E aí você fala que esse cenário ele pode parecer bom no primeiro momento, porque são menos salários mínimos para comprar o mesmo produto. Só que cuidado, porque isso acaba ignorando uma estrutura de mercado de trabalho daquela época. Nos anos 90, por exemplo, era extremamente comum que profissões básicas, isso aqui é muito importante mesmo, profissões básicas que não exigiam um curso superior, eles pagavam múltiplos salários mínimos. Então, por exemplo, secretárias, auxiliares administrativos, caixa de supermercado, metalúrgicos, eles ganhavam ali um pouco mais do que 4 ou 5 até 8 salários mínimos. Inclusive, os dados oficiais ali do IBGE e do Ministério da Administração, eles comprovam que em 95 a média de um cargo operacional era por volta de R$ 437. Então, a gente está falando de um valor que ele é 4 vezes o salário mínimo na época. Um garçom ganhava cerca de 3,6 salários mínimos. Um soldador de metalúrgica ali em uma multinacional, ele conseguia ultrapassar tranquilamente 20 salários mínimos. Então assim, a renda média de trabalhador em 95, ela na verdade equivalia a, por exemplo, 4,6 salários mínimos. Não é a mesma coisa, não tem como fazer essa mesma comparação. Enquanto hoje, quando a gente olha os dados, por exemplo, do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e aqui traduzindo para você, que diabo que é isso? É o sistema do governo federal que registra todas as admissões, demissões e transferências do trabalhador dentro do regime do CLT.
A média salarial hoje é de 1,5 salário mínimo, então houve praticamente um derretimento do poder de compra de 60% ali relativo ao trabalhador. E é por isso que um auxiliar administrativo nos anos 90, ele juntava ali por volta de 15 meses de salário mínimo e ele conseguia comprar um carro muito mais barato. Hoje em dia a gente precisa juntar cerca de 31 meses de renda, ali falando da galera que ganha um salário mínimo mais ou menos, né? O mínimo para se viver. 31 meses. Olha a diferença. Para levar um modelo básico que não tem nada. Além dessa questão salarial, desde o lançamento do Plano Real até hoje, a inflação acumulada no país ela já ultrapassou 700%. Fora que também tem aquela desvalorização do real frente ao dólar. E isso tem um impacto grande, porque eles importam praticamente tudo. Eles vão importar o quê? Microchips. Eles vão importar injeção eletrônica, multimídia, ABS, cara, é uma dependência muito grande. E aí você pensa, o custo de produção ele explode e obviamente que eles não vão querer arcar com tudo sozinho. Então eles vão acabar repassando para nós queridíssimos consumidores. Fora que tem um outro detalhe extremamente importante, que ao longo dos anos o governo ele foi aumentando e criando outras taxas. Ele foi criando o PIS, foi criando o COFINS, o ICMS estadual e a matemática, ela é um pouco diferente do que as pessoas pensam, porque o imposto, na verdade, ele cobra uma taxa sobre o outro, ou seja, o ICMS, ele é calculado em cima do COFINS, e o COFINS é calculado em cima do IPI. Aí você cria uma bola de neve que é maravilhosa. E aí você faz com que a carga tributária, ela aumente em 48%, cara. 48%. E aí a gente não consegue mais comprar carro. Se você quiser comprar um carro, você vai ter que recorrer a outros meios. Só que assim, eles são muito sagazes, né? Porque as vendas elas não podem parar. Então eles têm que criar outras maneiras de conseguir manter o caixa e manter o faturamento. Então eles criaram uma ilusão para manter as vendas ativas. Nos anos 90, para você ter ideia, os financiamentos eles duravam ali por volta de 12 a 24 meses no máximo. Era uma maravilha. Só que quando a gente traz para hoje, qual que é a diferença? Que foi para 48, 72 meses. Por que fizeram isso? Para conseguir caber no bolso do brasileiro, senão não ia ter condições. Então os bancos pensaram nessa estratégia para facilitar. Fora que surgiram outros meios, surgiu o consórcio, o financiamento sempre existiu, mas aí teve um parcelamento maior. E assim, em um ano você tinha o carro quitado. Hoje são 6 anos para você ter esse carro. Inclusive, um ponto que é extremamente importante de ser destacado é o endividamento, que subiu absurdamente, que estava em 15% lá em 2005, e hoje a gente tem a marca histórica de quase 50%, segundo os dados do Banco Central, falando de dias de hoje. Ou seja, a gente está vendo que o cenário ele começou a piorar, mas eles estavam tentando encontrar maneiras de conseguir tentar mudar um pouco o cenário a favor disso, a favor da que as pessoas conseguissem continuar comprando carros. Só que apesar desses esforços, ainda tinha um risco grande que estava crescendo. E para eles simplesmente não sumirem de vez, não desistirem de terem carros aqui no Brasil e comercializarem, a indústria aplicou a estratégia do shrinkflation, que é em inglês, obviamente, mas a gente consegue traduzir como uma redução do tamanho. Então, um exemplo que eu gosto de trazer, que provavelmente você já viu no mercado, é a barra de chocolate. Então, a barra de chocolate, o que acontece? Você tem ali 100 gramas na barra, e aí depois de um tempo, você vê a mesma barra com 80 gramas, só que ela continua custando o mesmo preço. Às vezes ela tem um pequeno reajuste, ela pode aumentar um pouquinho, mas a ideia é que ela mantenha o mesmo preço, só que reduza o tamanho ou piore a qualidade. Aí eu poderia, assim, citar os mais diversos chocolates que ficaram terrivelmente horríveis. Um pra mim, por exemplo, que perdeu muito foi o sonho de valsa. Inclusive, ele até deixou de ser chocolate, né? Pra pagar mesmo o imposto. Então, pra manter o carro minimamente acessível, as montadoras começaram a depenar o carro. Eles trocaram peças de acabamento emborrachadas por plásticos, reduziram a espessura da lataria e da pintura e várias outras coisas. Fora uma coisa que é importante, que é a mudança cultural. Então, os jovens dos anos 80, os anos 90, assim, eles completavam 18 anos e tirar a habilitação era sensacional. Era, assim, o ápice para eles de maturidade, de status social. Só que a gente olha os jovens da nossa nova geração, eu estou incluso nisso. Cara, eu não penso em ter um carro. Para mim, pelo menos hoje, né? Para mim, a ideia de ter um carro não é muito agradável. Mesmo que eu tenha condições, se eu quiser eu compro. Para mim não faz sentido. Eu tenho Uber, tem 99.
A gente prioriza muitas vezes estilo de vida, né? Querer viver experiências, fazer coisas diferentes do que ter um custo fixo, porque querendo ou não, manter um carro hoje é extremamente caro, existem vários custos envolvendo isso, né? Eu não sou contra, não estou aqui falando que eu sou contra quem quer ter um carro, estou apenas trazendo um ponto de vista diferente. E aí, obviamente, que a demanda ela acaba caindo e as montadoras perceberam isso, só que eles fizeram algumas mudanças. Eles perceberam que tem uma galera ali de um alto nível, de alto padrão, que gosta de consumir carro, que gosta muito desse tema, e eles focaram em SUVs. Eles focaram nesse estilo de carro de picape para justamente agradar essa galera. E as margens de lucro, inclusive, são maiores nesse tipo de produto. Então, assim, vendo tudo isso, é impossível a gente falar que o carro popular, ele morreu por um motivo, quando na verdade foram vários e vários e vários outros. E eu quero ouvir sua opinião. Quero saber se para você vale a pena a gente ter um carro hoje em dia, se você quer ter um carro, se você já comprou um, e qual que é? Será que é um Mobi? Será que é um Fusca? Será que é uma SUV? Coloca aqui nos comentários pra gente ter uma discussão bem saudável. E caso você não saiba, eu sou planejador financeiro, então eu ajudo os meus clientes a conseguirem investir melhor, a conseguirem guardar mais dinheiro, a terem um orçamento claro, ter organização, clareza e conseguirem crescer em todas as áreas da vida financeira de um ser humano. Já ajudei muitas pessoas, eu amo o que eu faço. Se você quer saber como funciona, tem um link aqui embaixo que você pode conferir. Fechou? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!